Superman, vamos trazer para vocês o que tem de positivo nesse filme, mas o principal, o que tem de negativo. Após a vinheta, vocês vão saber a nossa opinião sobre esse filme. Sérgio Carvalho e Pedro Biblioteca. Nesse final de semana a gente foi assistir o filme Superman. Eu estava muito hypado, a expectativa estava lá em cima. Pedro, vamos começar com os pontos positivos de Superman, Pedro. Quais os pontos positivos que você achou? Cara, eu gostei do elenco, gostei dos efeitos especiais, gostei das lutas. Mais alguma coisa, Serginho, específica? Então, a atuação do vilão para mim foi fenomenal. Eu gostei do Lex Luthor que foi apresentado nessa roupagem. Por ser um Superman mais colorido, que lembra de longe o saudoso Serginho, Superman de 78. Espere. Tô falando só espere para você esperar depois na parte negativa. Eu sei. Calma. Eu vou conter minha emoção, pode ficar tranquilo. Calma, galera. Calma. É que depois vocês vão entender isso. Então, um ponto positivo que estreou com uma bilheteria gigantesca também nos Estados Unidos, arrecadando 120 milhões e até o momento, só nesse final de semana, arrecadou 217 milhões. Como eu disse para vocês, esses foram os pontos positivos do filme. Agora vocês podem sair porque acabou. Agora que vai ser a verdade. A verdade que nós vamos falar aqui é a verdade de todo mundo, de todos os canais Lerdola que não tem peito para falar, inclusive uns canais que a gente segue. Eu posso citar alguns aqui. Antes de citar esse canal, eu vou falar o que eu acho sobre esses canais. Eu sigo a Linhagem Geek, eu sigo os Heróis Demais. Por quê? Porque eles são os canais que dão referência para nós construir nossos vídeos. A gente constrói nossos vídeos pegando um pouco da opinião dele que pensa igual a gente. Entendeu, Pedrão? Sim. Então, tipo assim, eles criaram uma hype e eu tava navegando nessa hype junto com eles. Depois que o filme surgiu, a gente teve, pelo menos eu, ele não. Por que eu falo que ele não? Porque ele me avisou desde o início. E eu quase bati nele por causa disso. Não, Superman vai ser bom, vai ser um excelente filme. E ele, cara, esse Superman tá esquisito. Sérgio, esse Superman não vai dar bom. Eu não gosto desse Superman. Olha o que o James Gunn tá trazendo nesse trailer. E o Pedrinho sempre me avisando. Mas por que eu citei Linhagem Geek? Linhagem Geek é um canal que a gente segue. Pô, os caras têm uma opinião bacana, uma narrativa bacana. Eles são contra a cultura woke, e nós também somos contra a cultura woke. Sim. A gente já demonstrou isso em vários vídeos aqui apresentados. Lógico. Porém, eles me vêm com uma análise, vocês vão ver. Primeiro o que eles falaram, depois o que eles falaram depois que assistiram o filme. Vocês vão notar a linguagem corporal que é apresentada por eles depois do vídeo. Galera, parece que a Liga Lerdola, e eu falo todos da Liga Lerdola, com exceção dos Heróis Demais que apresentaram os pontos negativos com êxito. Porém, eles não contrariaram a opinião dos colegas. Parece que a Liga Lerdola formou uma corporação onde todos têm que falar o mesmo idioma. Quando você assiste o vídeo de um, você está assistindo o mesmo vídeo, não precisa ir para outros canais. Entendeu? Tu não acha, Pedro? Cara, eu vou falar a verdade que, primeiro de tudo, eu vou falar uma coisa pro Serginho, eu avisei, e não avisei atual, eu avisei depois que o trailer saiu, bem depois. Na minha opinião, até agora que eu vi, ele tá no mesmo, tá um pouquinho acima da atuação do Henry Cavill, mas ele não é bom, não é tão bom. Eu acho que todo o universo do Superman vai ser melhor do que o próprio Superman, na minha opinião. Esse Superman, na minha opinião, só sabe fazer duas coisas, apanhar e reclamar. James Gunn, até hoje, até agora, posso reclamar do Henry Cavill em muita coisa, mas o Superman do Henry Cavill, como o dele, os dois eram épicos. Do James Gunn, não. James Gunn não me mostrou até agora uma cena do Superman sendo o Superman. Você pode ter adorado o Krypton, mas não vai me dizer que você ficou feliz em ver o Superman sofrendo numa cena dramática que a gente estava tendo com o Krypton brincando com ele. Vocês podem pegar o vídeo, vocês vão ver isso no canal. E, cara, ficou muito padronizado dessa vez.
entendeu? Eles repetiram muito esse discurso, entendeu? Nesse ponto. Mas a gente tem que falar o que eles falam, basicamente o que eles falaram, Serginho. A linhagem? Então, a linhagem começa com um bordão, não vi, mas amei. E eu também tava nessa vibe. Cara, se criou uma hype muito grande. Um dos tópicos negativos, que assim, claro, empresarialmente, pensando como um empreendedor, e eu sou, o cara tem que ser um bom marqueteiro. Para mim, o James Gunn é um excelente marqueteiro. Sim. Aí tu vai explicar por que, Sérgio, que você está chamando o James Gunn de marqueteiro. Primeiro, ele me apresenta um Christopher Reeve e enalta a altura e a idade dele. Esse meu Superman, ele tem a mesma altura do Christopher Reeve, ele vai usar o mesmo uniforme que o Christopher Reeve usou e o mesmo tom de cor. Quando ele faz isso, o marketing dele é baseado em cima da nostalgia. E como vocês me conhecem, o Serjão, ele é fissurado na nostalgia. Eu sou fissurado na nostalgia. E eu fui com aquele sentimento nostálgico em ver de novo um Superman não obscuro como o Snyder. E eu já vou explicar o porquê. Não sombrio como o do Snyder, não tão diferente como o Superman do Snyder. Eu fui para ver a representação do Reeve ali encarnado, porque ele falou que ia adaptar um quadrinho, que ia adaptar uma animação e que o Superman dele é inspirado no Superman de 78. Por isso que eu chamo ele de grande marqueteiro. Cara, eu sei, a gente sempre teve conhecimento. Sim. Pedro falava comigo e eu falava, sim, pô, cara, é mesmo? É mesmo. Eu acabei crendo, porque o Pedro falava para mim o seguinte: Serginho, não se ilude com James Gunn. James Gunn é da turma. James Gunn é o woke. Quando ele criou o Guardião das Galáxias, ele foi contido. Mas a gente vê que ele, mesmo assim, ele consegue implantar mensagens subliminares na arte dele. Eu já estava esperando ele botar um pedágio. Porra, mas ele, caraca... O filme todo, tudo bem, galera, as lutas estão bonitas, o cenário tá bonito, o CGI tá bonito. A gente apontou esses pontos positivos aqui. O marketing também excelente. Sim. Mas eu não esperava tanto dele. Cara, é que assim, o James Gunn, como eu falei pro Serginho, ele pegou o velcro do filme de 1900 e pouco e usou essa camada, mas ele modificou tudo por dentro. Ele usou pôsteres da época, vocês vão ver as imagens. A música do Superman foi usada também. No caso, você vê toda essa estrutura que ele fez e fez para atingir o público que é um público nostálgico. Quem não tinha muita atração por isso, ou quem percebeu que isso não aconteceu, simplesmente achou um filme bom. Não um filme excelente, mas nem um filme ótimo. Um filme simplesmente bom. Vamos falar um pouco desses erros, Serginho, e vamos começar a pontuar isso, né? Então, eu já citei marqueteiro, não vou falar aqui, mas que cara enganador, mano. Vou falar outro ponto negativo desse filme do Superman. Mudar o discurso dos pais. Para mim, esse é o principal ponto negativo. O que é que acontece? Analiticamente falando, o que acontece? O Superman, quando ele está ferido, caído, isso nem me incomodou muito, mas depois passou a incomodar muito. Ele é levado lá para a Fortaleza da Solidão, onde ele é suposto a um tratamento de raios solares. Aí os robôs que fazem parte lá da Fortaleza da Solidão, você quer ver o vídeo dos seus pais, isso ajuda a te acalmar. Aí soltam um vídeo dos pais do Superman, os pais kryptonianos, que contam para ele toda a origem dele, que ele foi feito, que ele vai vir para a Terra para ajudar o próximo, entendeu? Ele tem essa missão com ele. Só que o resto da mensagem tá corrompida, né, Pedrão? Sim, o resto da mensagem ela foi corrompida na queda. Que outra coisa no filme, não mostra a origem do Superman, não mostra a nave caindo, não mostra a Krypton explodindo, os quentes são totalmente ignorados nessa versão, só aparecem 2 vezes no filme inteiro para fazer uma piada e para fazer uma cena emocional, só para isso.
E basicamente essa cena é o que? Ele dá a criação do mundo dele, que começou há milhões de anos, depois criaram os meta-humanos, depois mais 30 anos o Superman apareceu, depois a gente vê o final de ele sendo derrotado pelo martelo do país que eles estão usando. E ainda baseado nesse diálogo que eu falei para vocês sobre Sim. mudarem o discurso dos pais, Lex Luthor, junto com a engenheira e com o Ultraman, eles invadem a Fortaleza da Solidão. O filme, mas aí tu para pra pensar, como é que ele ativou? O Ultraman, ele é o clone do Superman. Lex Luthor pegou e foi nos lugares de batalha, conseguiu uma amostra de cabelo do Superman e criou o Ultraman. Sim, o Ultraman desarma as defesas da Fortaleza da Solidão por conter o mesmo DNA. Sim. Ali, a engenheira, com a sua nanotecnologia, elas conseguem acessar o computador da Fortaleza da Solidão e consegue ver o discurso dos pais e salvar a mensagem corrompida. Nessa mensagem que foi corrompida, mostra os pais de Superman falando que ele tem que ir para a Terra, dominar e ser o rei da Terra. E ser o absoluto ali. E ter um harém. E ter um harém de mulheres. Ser o rei absoluto e ter um harém de mulheres. Cara, isso destruiu tudo que é canônico de Superman. O James Gunn, ele trouxe o Superman dele. Ele não trouxe o Superman do quadrinho, ele não trouxe o Superman de 78, ele não trouxe o Superman do Retorno, ele não trouxe o Superman que a CW apresentou pra gente. Sim. Né, Pedro? Não. Ele fez o Superman dele, como ele já fez o Esquadrão Suicida dele, como ele já fez o Guardião da Galáxia dele, que muita gente reclama e fala que não tem nada a ver com os quadrinhos e tal, mas eram grupos que ninguém muito se importava, porque tinham meia dúzia de gente que lia. Esse Superman, ele é globalmente, a história dele já é extremamente conhecida, cara. E não só esses fatores que o Serginho já trouxe da origem dele. Ele faz o Superman mais fraco possível. Ele apanha o filme inteiro. E eu ainda vou falar uma coisa. Quem gostou do filme, cara, perfeito. Cara, se você gostou do filme, beleza, é o teu gosto, entendeu? Gosto. Eu tô falando como um fã de Superman, como um nostálgico de Superman e como o Superman foi apresentado pra mim. Como você gostou do filme, beleza. Mas eu vou falar uma coisa. O Krypton, e eu vou até passar isso no canal, eu acertei de novo. Por quê? Porque o Krypton salva o Superman 2 vezes. E o Krypton é humor o tempo inteiro. O James Gunn cortou 30 minutos do filme porque eram 30 minutos de comédia. Então ele ia exagerar muito mais na comédia de James Gunn, que uma ou outra funciona, mas a maioria não é. Eu não vi ninguém no cinema gargalhando, vi talvez 2 pessoas e uma risada ou outra gentil. Galera, o que o Pedro tá falando, ele tem razão. O Guy Gardner, que é pra mim um dos piores Lanterna Verde da história, que é um pior... Cara, ele teve uma presença muito boa no filme, cara. Ele teve um destaque bom no filme. Ele aparece sendo herói, ele aparece batendo, e o Superman só aparece apanhando. O filme foi... pensa no filme dos Trapalhões, no filme dos Trapalhões. Tem até um episódio que os Trapalhões fazem... É aquilo ali, cara. O filme do James Gunn é alívio cômico direto, desnecessário. Pouco drama. O Clark Kent que a gente achou que, Sérgio, você não gosta do Superman, o Homem de Aço, porque não tem Clark Kent. Eu não gosto do Superman, do Homem de Aço, do Henry Cavill. Eu não gosto porque não tem um Clark Kent. E também por ele ser muito sombrio e coisa e tal. E também algumas ideias que o Snyder apresentou. Mas de longe, esse filme, pra mim, não chega aos pés dele. Do Homem de Aço. Pra mim, o Homem de Aço dá de 10-0. E olha que eu sou fã do Christopher Reeve. Eu não gosto do Henry Cavill como ator. É carismático, vende pra caramba. É um cara que se botar no filme vai vender. Mas eu não gosto da atuação dele como ator. Eu acho ele fraco. Mas ele interpretou bem, cara.
Agora, o Corey Sweet, um menino com potencial do caramba, o James Gunn vai e bota um roteiro que não favorece a ele nesse filme. A gente tá indo, não é que a gente tá indo contra a maré, a gente tá dando para vocês uma opinião sincera. Sim. Sincera. Aqui ninguém é comprado para falar bem, para falar mal, não. A gente tá dando nossa opinião sincera. O Clark Kent foi pouco desenvolvido, porque às vezes que ele era Clark Kent, ele estava conversando com a Lois Lane e a Lois Lane já sabia que ele era o Superman. Sim. Né, Pedro? Não. Esse caso, além de ser um Superman fraco, como o Serginho falou, ele ainda é um Superman mimado, porque qualquer pessoa que questione ele dá o chilique. É um absurdo isso para um Superman. Tudo bem, ele é um Superman de 3 anos, mas, cara, tu já tá vivendo isso. Também... A personagem da Lois tem obviamente um desenvolvimento bem simples, mas, cara, esse Clark Kent, ele é muito... E outra coisa que você até esqueceu de falar, Serginho, o Planeta Diário, ele basicamente não serve para nada. Não serviu para nada. Não serviu para nada. Teve pouco tempo de tela de Planeta Diário. Não teve Planeta Diário. Teve Planeta Diário, mas foi muito pontual, só para fazer algumas piadas, e eu vou chegar no personagem que eu tenho que falar, que é o Greg. Tô brincando, gente, é o Jimmy. Jimmy Olsen, que virou o maior cara que pega todas as mulheres, porque todas olham o Jimmy com perfeição. Sex symbol. E principalmente, ele não só isso, ele ainda corneou o Luthor, porque pegou a esposa do cara. Quer dizer, não pegou, né? Ainda vão se pegar, porque... Eu acho que ele já chegou a ter um caso, sim. Só que ele foge dela, parece que ele é o garanhão. Mulher 10 vezes mais bonita que ele se achando a última bolacha do pacote. Até nisso, meu Deus do céu. Então, cara, eu achei isso muito estranho, porque, assim, deram um destaque. Ok, tem versões do Jimmy e outras versões que são... O Jimmy é bonitão. Mas, mano, ele não. Entendeu? Ele não. Entendeu? Mas assim, a gente desenvolve esse ponto. Vamos agora um pouco mais pegar um pouco mais os vilões, né, Serginho? Nesse ponto. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Luthor. Luthor foi apresentado um excelente ator, uma excelente construção. Ele acertou na construção do Luthor. Mas voltando um pouquinho, ainda tem merda pra me falar, cara. Ainda tem coisa pra me falar aqui, eu vou falar. Mas pode. Vamos falar de política. Vamos falar de política agora. Ele me apresenta um país chamado Borávia e um outro país chamado Jarambu. E, cara, ele mostra Borávia como referência de Israel e Jarambu como referência da Palestina. Isso é bem dito no filme. Por quê? Porque Borávia é aliada dos Estados Unidos há 30 anos. E a Borávia tem um poder bélico superior. Já Jarambu não, mostra lá o pessoal de roça, casa inchada, capá para lutar contra tanques de guerra. A gente sabe que o James Gunn ia usar isso como política. Outra coisa de política que o James Gunn usou no filme, e eu não vou deixar isso passar batido, que todo hater do Superman na internet são macacos adestrados para hatear ele, para falar mal nele. Qual é a mensagem subliminar que isso passa pra gente? Que a gente não pode ser falar mal. Porque se a gente falar mal, a gente é aqueles macacos adestrados. Até nisso ele usou nesse filme. E quem criticar é os macacos adestrados. Então, porra, eu sinto assim, o que eu vou te falar pra vocês? Eu fico triste com a Niga Lerdola, cara. Eu fico triste porque, assim, é bom, galera. Vocês falaram, eu acertei, o filme é bom, eu gostei do filme. Quando o filme é bom, mas quando for ruim, a gente vê a expressão corporal de vocês que vocês não gostaram, mas vocês não querem voltar atrás naquilo que vocês vêm construindo lá atrás. Entendeu, galera? Vocês não vão, fala mal, fala o que aconteceu realmente, fala que vocês não gostaram. Agora vocês falam que gostaram do filme, que o filme é bom, mas a expressão de vocês falando outra coisa, esse é um dos pontos negativos do filme. Galera, eu me senti muito ludibriado. Eu fui com aquele pensamento assim, cara, se ele me trouxer 50% da nostalgia, já vai me ganhar. E toda vez que eu olhava pro Pedro, e o Pedro rindo do meu lado, por quê? Porque ele tinha razão o tempo todo. Cara, é o que eu falei, Serginho. Além desse problema que o James Gunn trouxe,
E além do coisa que na história ele traz também, o Luthor cria com a genialidade dele um universo de Bruce e traz um metamorfo. E assim, dava para resolver certos problemas no filme com coisas pequenas, introduz a Kryptonita para enfraquecer o Superman. Ah, o Superman não consegue enfrentar algum ser mágico, fazer aquele caju ser um monstro mágico. Beleza, o James Gunn quis ir por esse lado, entendeu? Até, como o Serginho falou, a gente também tem uma representação do próprio Luthor como se fosse quase um Elon Musk. Um cara bilionário, obcecado, que controla redes sociais, que prende pessoas em uma dimensão oposta. Eu não sei se o Elon Musk faz isso, mas tudo bem. Mas, assim, e a gente vê isso. Todo presidente ditador tem seu Elon Musk, né? Então, ele fala isso, que o Luthor, ele é o Elon Musk do presidente da Morávia, entendeu? Então... Ele deixa subentendido, ele não fala diretamente essas coisas. E outra ele coisa... deixa subentendido para você poder toda falar. hora jogando na nossa cara que o Superman é alienígena, que vem de outro país, que não pode ficar aqui nesse país, ou seja, política de imigração. Ele citou isso nesse filme, só por mensagens sutis que vocês não perceberam, mas ele está aqui para esclarecer para vocês. E também ele apresentou a Gangue da Justiça, que é estranho ele chamar de Gangue da Justiça, porque parece uma coisa estranha. E ele apresentou a Mulher Gavião, o Lanterna, também o Senhor Incrível, que são bons personagens. Boa luta. Bons personagens. É o que a gente falou, as lutas são bacanas, a luta do Senhor Incrível, muito bacana. O que matou foi a música, né? Sim. A música da luta não tem nada a ver. O problema que eu vi é que, assim, o James Gunn, para tentar pegar na nostalgia, ele usou a trilha do Superman clássico, ou a trilha dele, o tempo todo. Era Superman voava. Pam, pam. Não tem trilha sonora. Não tinha trilha sonora. Sonora nenhuma. Ele soltava, tipo, o Superman falava com a luz, sabe? Não tinha a trilha, entendeu? Então, assim, e a mesma trilha, basicamente, repetição disso de trilha. Ele usava outras trilhas, mas não ficava muito coisa. E, cara, ao final, basicamente, a gente vê o quê? Eu vou já chegar nesse ponto, Serginho. Pode. A gente descobre, o Luthor tá fazendo aquele plano, porque o plano inteiro do Luthor é justificar o ódio dele pelo Superman. Ele quer ter esse ódio pro Superman, ok, é uma boa coisa, roteiro extremamente simples, qualquer pessoa pode perceber isso, ninguém morre nesse filme, ele salva todas as pessoas, cachorrinhos, gatinhos, pessoas, tudo. Então, ok, beleza, foi o que o James Gunn quis fazer. E no final, basicamente, a gente vê o final que o Clark, tem uma cena que o Luthor sequestra o cachorro do Clark, onde ele explode. A gente já tem essa cena, vocês já viram. E o Clark vai atrás disso, é preso pelo Luthor, é levado até um lugar onde está o Metamorfo. Ele ajuda o Metamorfo a sair daquela prisão por causa do bebê reborn do Metamorfo. Mas bebê feio pra cacete, mano. Vamos ser sinceros. Tolerável. E aí ele faz aquilo e ele sai. E aí o Luthor, por algum motivo, razão, circunstância, ele abre o portal dimensional dele e começa a destruir a cidade inteira. E ele vai atrás com o Bizarro. Ou Ultraman. Ultraman. Não, mas é a mesma coisa, cara. Ele só chamou de Ultra só pra pegar gente. Basicamente, ótimo marqueteiro, bobo. Então, assim, ele fez isso, pegou o Ultraman, o Superman começaram os dois a brigar, e aí ele destruiu o comunicador do Ultraman, mas tinha umas bolinhas que isso mostra, porque o Luthor é super tecnológico, e ele parece um jogador de LOL jogando. Não, vai pelo 8-4, 5-4, 8-4, e não sei o que e tal. Parecia que o clone do Superman era um videogame. Né? Era um videogame pra ele. Então, assim, ele fazia isso tudo, e aí o Superman tá quase perdendo, você vê que ele tá no chão, isso não é enormidade nesse filme. Apanha muito. Muito, e aí ele chama, quando ele vai levar a última porrada, ele faz subir e chama o Krypton. O Krypton vem, morde as bolinhas. Que filma a luta, né? Porque nesse momento ele esqueceu que ele tinha visão de calor, né?
Ele tem visão de calor, o Ele, Superman. ele podia tirar a visão de calor. Não, e das bolinhas explodir, mas não. Ele tem que ter um momento do Krypton chegando para salvar o Superman. Como todo mundo salva o Superman. O Metamorfo salva o Superman. O Gargaider salva o Superman. Todo mundo salva o Superman. E ou rouba até as pessoas que o Superman vai salvar. Como aquele menininho da coisa que cria. E nesse momento o Superman consegue derrotar o Bizarro. Só que como é um Superman extremamente pacífico, que é um contraponto total ao filme do Snyder, esse Superman, ele lança o barra Bizarro, barra Ultraman, para um buraco negro. Que eu acho que ele vai voltar. Eu também acho, isso tá na cara isso. Que ele vai para outra, para não sei o quê. E aí, outra dimensão. E aí a gente tem o final que, por causa daquela namorada do Jimmy que a gente contou, a namorada do Luthor, que passou todas as informações pro Jimmy, eles fazem um plano, uma reportagem provando tudo que o Luthor estava errado e manda pra internet. Todo mundo sabe. Mas antes do Luthor ser preso, ele ainda é mordido Pro Krypton, e o Krypton faz a mesma coisa que o Hulk. O Hulk faz bum, 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 bum. E o Krypton faz a mesma coisa. Então... Aí eu te digo, o Lex Luthor é um ser humano. Aquela mordida do Krypton que deve pesar várias toneladas, sim, não mataria o Luthor naquela cena? Mas aí pode ser relevante. Ele saiu levantando, andando normal, cara. Ele ficou bem ferido e com o braço quebrado, mas não morreu. Não morreu. Pô. E aí no final tem aquele momento, tem a Lois e o Clark se beijando, tem um romance até um pouco desenvolvido, mas ok, o casal até que combina, já falei isso nesse ponto. Então. E aí a gente tem o pós-crédito. Que é horrível. Que é horrível. Ele não acerta. Ele cria um pós-crédito que parece a Supergirl. A Super... estou muito animada porque fui para um planeta e me diverti. Estou... bebi muito. A Super... Isso... Apresenta uma Supergirl adolescente mimada e bêbada, tratando o primo como se fosse um nada. E o cachorro vindo atrás dela. E aguarde, filme da Supergirl já sabe que vai vir bomba aí. Eu não vou gastar meu dinheiro no cinema, vou esperar sair no stream. E o cachorro vem atrás dela e a gente tem mais 2 pós-créditos inúteis. Então, assim, eu aconselho, quem quiser ir ver isso, e quem gostou, você tem todo o seu direito, todos os canais Nerdola que gostaram têm o seu direito em soltar opinando na sua opinião, e quem fizer isso, não fique pro pós-crédito, saia, vai embora. Não vai perder nada. Porque é mais humor de James Gunn. Galera, resumo da ópera, não gostamos, não valeu meu dinheiro, eu acho que a gente vai pro cinema para se divertir, mas eu voltei com raiva porque eu criei uma expectativa muito grande, eu naveguei nessa hype como se fosse, caraca, eu não estava em 78, eu nem era nascido, eu nasci em 82, então eu fui naquela hype de ver o meu Superman, um Superman clássico sendo revivido, atualizado, com a tecnologia atual, com a roupagem atual, com o CGI atual, que naquela época era muito efeito prático. Sim. Com muitas melhores. Isso, com muitas melhores. Cara, não vi nada disso. Para mim foi uma grande decepção. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sino, que é muito importante. E outra coisa, não precisam concordar com a gente. Pode vir como hater, como quiser nos comentários. A gente vai estar trocando uma ideia. A gente não vai bloquear ninguém, não vai mandar macaquinhos para ninguém e não vai fazer nada, gente. Fica de boa. Fica de boa. Vem pro comentário. Se você não gostou de nada que a gente falou, se acha que flutuamos na maionese, pode vir falar. A gente está aqui disposto a isso. Eu só peço, por favor, que sejam educados. Só isso, como vocês sempre são com a gente. E quem tá vindo, eu só peço isso, educação, cara. Quer criticar, quer falar o que você quiser, quer fazer o que quiser, beleza. Educado, de boa, entendeu? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.